Programa Consciência Espírita, sempre muito especial. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, o mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer. Cerca de 60% das ocorrências de demência são resultantes do mal de Alzheimer. Hoje nós vamos iluminar essa questão tormentosa que causa tantos transtornos às famílias, às pessoas em geral, e que nos escrevem pedindo explicações à luz do Espiritismo. E nós convidamos o nosso companheiro, Dr. Joel Beraldo, que é médico homeopata, dirigente espírita, pesquisador do Espiritismo e conferencista da nossa Federação Espírita do Estado de São Paulo, para nos trazer esclarecimentos sobre a natureza do mal de Alzheimer e o que fazer para lidar com essa questão tão tormentosa. Dr. Joel, uma alegria tê-lo aqui conosco. Igualmente, amigo Afonso, é um prazer enorme estar novamente no programa Consciência Espírita. Dr. Joel, o mal de Alzheimer, ele vem devagarinho e pega as pessoas assim, inusitadamente. Qual é a natureza dessa patologia que nos parece está aumentando a cada dia? Como você bem citou, 60% dos casos de demência são representados pelo mal de Alzheimer. E as demências vão se instalando de forma lenta em geral. Nos casos rápidos, por exemplo, um acidente vascular cerebral, um traumatismo craniano, um tumor, a instalação é rápida. Em todos os outros casos de demência, ela é lenta, ela é progressiva, ela se instala. O indivíduo vai perdendo a memória dos fatos mais recentes, depois dos outros fatos mais antigos, vai perdendo a capacidade de se cuidar, vai perdendo a noção de si mesmo, perdendo a consciência, não reconhece os familiares, e assim ele vai progressivamente perdendo todas as suas funções cognitivas. E com isso, leva-se esse paciente a um diagnóstico. E hoje se faz, em grande parcela de diagnósticos, o possível diagnóstico de mal de Alzheimer, que é sempre um possível diagnóstico, porque o diagnóstico definitivo só é firmado com o exame do tecido cerebral, através de uma biópsia ou de uma necrópsia. Isso nem sempre se faz. É doloroso. É uma intervenção invasiva, não é, doutor? No indivíduo vivo só se faz quando se faz uma cirurgia cerebral. Entendi. Para algum outro processo, analisa-se esse tecido cerebral e já se percebe que ali existem alterações típicas do mal de Alzheimer. O senhor se referiu a algumas manifestações que caracterizam estar a criatura portadora do mal de Alzheimer. Existe um tempo, em média, para essas ocorrências, entre a primeira identificada e aquela que realmente é o ponto alto da patologia, doutor? Há uma variação de 2 a 8 anos de evolução, sendo que nos primeiros anos as perdas são pequenas e depois vai se progredindo para as formas mais severas até que o indivíduo chega a não ter mais cuidados pessoais, ter que usar fraldas, não ter mais controles, ter que ser alimentado, ter que ser transportado, perde a fala. Então ele vai perdendo cada vez mais as suas possibilidades neurológicas. Doutor Joel, prova ou expiação? Realmente, como toda patologia, como toda doença, ela é dolorosa. Como ficam os familiares, naturalmente, preocupados com essa criatura que está doente, cuja doença vai avançando e que se sentem, muitos que nos procuram, até em busca de um reconforto espiritual, se sentem impotentes, não têm condições do que fazer. O que o Espiritismo explica e pode ajudar, doutor? As doenças degenerativas graves são, em geral, provas ou expiações que a pessoa tem que passar. Mas existem também as doenças degenerativas que são causadas por nós mesmos nesta existência, por um descuido ou por um descaso. Nós podemos citar o alcoolismo, o tabagismo, a utilização de drogas, uma hipertensão arterial descontrolada, que leva à lesão de neurônios também. Ou então uma hipotensão durante muitos anos, que também leva a danos dos neurônios,
uma hiperglicemia descontrolada, um diabetes, ou hipoglicemia descontrolada, ou então intoxicação por chumbo, por mercúrio. E nós temos, então, que ter cuidado com o que nós fazemos com o nosso corpo para que nós não tenhamos uma doença degenerativa cerebral lá na frente, causada por nós mesmos, sem ter nenhum caráter expiatório nem de provação. Aí vai a pergunta que não quer calar, doutor. O mal de Alzheimer é físico ou é espiritual? Claro que a pergunta tem várias facetas, mas se o senhor puder nos ajudar a entender, é a pergunta de muitos telespectadores. O mal de Alzheimer, afinal de contas, é físico? Estamos falando aqui em degeneração das células ou é espiritual? É uma degeneração celular, é físico. O cérebro sofre alterações específicas e isso se comprova pelo exame anatomopatológico. Existem modificações nas células do cérebro que caracterizam a doença de Alzheimer. Então se pode fechar diagnóstico com o exame da lâmina do cérebro. E pelo que eu estou entendendo aqui, doutor, o senhor me corrija se eu não estiver errado, é por isso que o senhor está aqui com todo esse carinho, essa simpatia aqui pelo nosso programa, pelo nosso trabalho. De repente, o corpo, a máquina está danificada, mas o espírito está pleno na sua vitalidade. Então a criatura que está eventualmente sofrendo o mal de Alzheimer, ela perde o controle do corpo, ela perde o controle, a tutela do seu corpo físico, mas ela está ativa espiritualmente, ela está consciente. É isso, doutor? Se é que se pode fazer essa colocação. Para que o nosso espírito possa se manifestar, há a necessidade do corpo estar íntegro. O cérebro expressa o espírito. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nossas emoções, nossas ideias, tudo que nós temos na memória não está no físico, não é produzido por células. Tudo isso é do espírito. O espírito é que produz o pensamento, tem as memórias, tem as lembranças. É o espírito que tem emoções. As células são veículos de manifestação do espírito. Mas para que o espírito possa se manifestar, há a necessidade de um cérebro íntegro. Se ele está lesado, o espírito não pode se expressar. Então, o indivíduo que está encarnado e está sofrendo de uma doença cerebral degenerativa, ele não pode se manifestar. Então, ele não pode perceber, ele não pode falar, ele não pode ter um comportamento digno, porque ele está com uma lesão que trava a sua manifestação. Doutor, pela sua experiência, nós poderíamos fazer um paralelo entre um estado comatoso, claro, são duas questões díspares e completamente diferentes, mas para efeito didático, comparar o estado de coma, o estado comatoso, onde o corpo está comprometido, mas o espírito está vivo e ativo e experimenta aquela experiência, com o mal de Alzheimer, onde, como o senhor disse muito bem, o corpo está comprometido, mas o espírito não se compromete. Há um paralelo, há uma lição para o espírito viver no mal de Alzheimer, como há uma lição para o espírito viver no estado de coma? Em todas as doenças, sempre há uma verdadeira lição. Quando que nós passamos por determinada doença, nós aprendemos que temos que ter mais cuidado. E quando que o espírito passa pela experiência de uma doença degenerativa, ele, em espírito, aprende muito. E isso será utilizado após a desencarnação. Porque essa experiência é marcante. Passar vários anos sem poder se manifestar. O que o indivíduo passa numa doença tipo mal de Alzheimer é diferente de um estado de coma. No estado de coma há uma inconsciência. E no estado de mal de Alzheimer e de outras demências, o indivíduo ainda tem alguma manifestação e ele está com alguma coisa de consciência, ele não está inerte, é totalmente diferente do coma. Programa Consciência Espírita, conversando com o Dr. Joel Beraldo, médico homeopata, dirigente espírita, escritor espírita. Nós vamos revelar aqui pela primeira vez que ele está escrevendo um livro de autoajuda espírita, um livro que debate o autoconhecimento à luz do Evangelho. Mas isso depois ele vai falar, se der tempo, aqui no programa. Nós estamos com a ajuda do Dr. Joel
entendendo melhor o que é o mal de Alzheimer. Se você tiver alguma pergunta sobre essa questão ou sobre outra doença, patologia, que queira esclarecimentos à luz do Espiritismo, tome nota, por favor, do nosso e-mail, conscienciaespírita@terra.com.br. O programa aceita sugestões de entrevistas, o programa aceita temas que sejam do interesse dos nossos telespectadores, o programa aceita bem as críticas também, viu, doutor Joel? Ótimo. Agora, o programa aceita, o programa, eu digo a produção, aceita com muito carinho os elogios também, porque nós entendemos que os elogios são um acréscimo de responsabilidade para fazer um programa melhor. Olha, eu fecho aqui o primeiro bloco e nós voltamos daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo comercial. Fique ligado.